Olá, gente, a paz do Senhor, graça e paz, shalom, boa tarde, boa noite. Estou aqui mais uma vez aqui para nós falar um assunto muito gostoso, muito interessante sobre as coisas de Deus, as grandezas, o poderio do eterno, aquilo que o Senhor tem para fazer e aquilo que o Senhor já fez em nossa vida, né? Hoje eu quero falar aqui um assunto muito interessante que está no livro de 1 Samuel, capítulo 7. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero convidar você. Você ainda não se inscreveu nesse canal? Que história é essa que você não se inscreveu no canal Cá Jesus? Se você ainda não se inscreveu nesse canal, quero lhe convidar para você se inscrever, para você compartilhar com outras pessoas, porque irei voltar os bate-papo em breve aqui neste canal. Gente, tem tanta gente, muita gente para me trazer neste canal, fazer uns podcasts com os irmãos, contando as suas histórias, suas experiências com Deus. Estamos precisando. Estamos precisando ouvir isso, porque o negócio está sério, o negócio está sério. Precisamos ouvir, certo? Mas antes, se inscrevam, dê o like, compartilhe com outras pessoas. E vamos lá para o assunto? Pois bem, 1 Samuel, capítulo 7 e o versículo 3. Não, vamos para o 2. E sucedeu o quê? Desde aquele dia, a arca ficou em Quireate Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Isso, versículo 2 do capítulo 7. Terceiro versículo, então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os estarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só. Olha aqui. Esse aqui é forte. E servir, outras versões, servir somente a ele. E ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos Astarotes e serviram só ao Senhor. Vamos lá para essa história, gente. Nós sabemos, quem estuda Bíblia, né? Estuda Bíblia, vai entender um pouco dessa história já lá para trás. Samuel era um sacerdote, os filhos também cuidavam do templo, das coisas do Senhor, porém, quando passou muitos anos, os filhos dele apostataram da fé, os filhos dele estavam envolvidos na obra, porém, ele estava prejudicando a obra do Senhor. Eles estavam causando coisas terríveis no templo. As pessoas chegavam para Eli, falavam para Eli o que os filhos dele estavam fazendo. Eli não tomava nenhuma atitude. E ali eles faziam coisas terríveis. Quando a gente vai ler no decorrer dessa história, era coisas horríveis que Ofni e Finéia eles faziam no templo. Porém, o Senhor vai repreender Eli através do Samuel. E Samuel chega até Eli, conta o que Deus tinha dito para ele, fala para ele. E ali, ele também reconheceu, mas não tomou nenhuma atitude a respeito. Aí o que acontece? Naquela época, a presença de Deus era através da Arca da Aliança. Se tirasse a Arca da Aliança do meio do templo, dentro do templo, ali a presença de Deus já ia embora. Era algo, a Arca da Aliança era algo simbólico, para trazer a presença de Deus. E ali, Ofni e Finéia, eles estavam tão desviados, tão horrivelmente cheio de coisas, como é que eu posso dizer? Cheio de atitudes pecaminosas, que o temor deles foram embora. Eles não tinham mais temor a Deus. E eles achavam que quando eles pegassem a arca, eles achavam que Deus estava ali com eles. E ali o que foi que aconteceu? Eles pegam a arca e vão para a guerra contra os filisteus.
E eles achavam, eles foram crentes que eles iam ter vitória, porque eles estavam com a arca, porque ali era crente que aonde a arca estava, a presença de Deus estava junto. Só que o que acontece? Eles vão, levam a arca, e eles esqueceram que o nosso Deus é soberano. Eles esqueceram que o nosso Deus é muito mais do que um objeto. Eles esqueceram, gente. E aí o que acontece? Eles vão para a guerra. E ali eles não sabiam que Deus tinha saído daquela arca. Porém, levaram só o objeto, mas Deus não foi com eles. E ali eles vão para a guerra, eles perdem a guerra, eles morrem na guerra, vem-se a notícia para a casa de Eli, e ali é contado para Eli a situação que aconteceu, que eles tinham morrido. Eli, já de idade, a Bíblia diz que ele era bem obeso, em outras versões fala que ele era obeso, ele cai da cadeira e ele morre. A esposa de um deles estava grávida, entra em trabalho de parto, e ela tem o filho, o homem. Quando disser é um menino homem, ela diz o nome do menino, eu esqueci. Acabou, esqueci. Não li aqui agora, esqueci. Porque quer dizer, foi-se a glória de Deus. Essa foi a última palavra da nora de Eli. Foi-se a glória de Deus. Ali, puf, ela morre. Agora, analise o estrago, gente. Um estrago muito grande em um ambiente religioso onde o temor a Deus não existe mais, onde a presença de Deus não existe mais. Ali, Eli, ela ainda achava, eu acredito eu, que ele ainda achava que Deus estava presente ali no meio dele. E Deus usando Samuel para avisar ele do que ele fez, do que ele deixou os filhos dele fazer. E ele não tomou nenhuma posição. E aí o que acontece? Israel entra em uma crise espiritual muito grande. Entra em uma crise espiritual muito grande. Passa-se 20 anos o povo vivendo em crise. Crises terríveis. Eli morre. Samuel assume. Mas Samuel ainda era criança. Aí os anos foi passando, Samuel adquirindo experiência. Samuel reúne o povo. 20 anos depois, Samuel reúne o povo. E ele, olha o que estava acontecendo no meio de tudo isso aí. O povo estava tudo jogado. Estava sem liderança. Não tinha ninguém para conduzir ele ao reino de Deus. O povo estava abandonado. E aí o que acontece? O povo estava procurando Deus de todas as maneiras para eles adorarem. Mas o que eles queriam era a presença de Deus. Mas eles não tinham quem estivesse ali apresentando Deus para eles. E ali o que acontece? Deus levanta Samuel e faz uma reunião com eles. Aí começa a dizer para eles: vocês querem voltar-se para o Senhor? Aí Samuel, ele começa a dizer para ele. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, depois de todo esse problema, de todo esse dilema, e o povo desesperado querendo a presença de Deus. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converter ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e estarotes. Por que Samuel disse isso? É porque o povo estava com sede. O povo estava com sede da presença de Deus. Porém, o povo estava embaraçado com coisas estranhas, com deuses estranhos. E ali Samuel começa: vocês querem uma presença real com o Senhor? Vocês querem viver verdadeiramente na presença de Deus? Aí ele diz: pois então vocês têm que se converter de todo o vosso coração. Tirar tudo que é de estranho do vosso meio. Irmãos, e entrando nesse assunto, quando Samuel fala para o povo se converter e tirar tudo que for de estranho do meio dele, irmãos, hoje nós precisamos urgentemente nos converter ao Senhor e tirar tudo que atrapalha a nossa caminhada com Deus. Ai, irmãos, nós não estamos vivendo como naquele tempo. Não estamos. Nós estamos vivendo sim. Abrimos a nossa boca, muitos estão abrindo a boca e dizendo que é cristão, mas prioriza mais as coisas materiais do que o reino de Deus, do que a presença de Deus. Eu duvido se não tem muita gente querendo ou escolhe ir para um lugar
do que estar de joelho dentro do seu quarto fazendo leitura bíblica? Quem é hoje que não escolhe viver nas redes sociais do que estar de joelho em consagração ao Senhor? É isso que o Senhor está pedindo. Tirai do vosso meio todos os deuses estranhos e adorai somente a Ele só. É isso, gente. O Senhor está nos chamando para nós viver na presença dEle, tirar do nosso meio, do nosso coração, aquilo que nos afasta da presença dEle. Ah, é diferente? É diferente. Por quê? Porque Jesus já veio. Jesus já veio, já sofreu e ressuscitou e está no céu de glória e em breve vem nos buscar. Ele está nos vendo todo dia, ele está nos alertando. Tire os deuses estranhos do vosso coração. Priorize a minha presença. Priorize buscar-me a mim. Seja meu amigo. É isso que nós precisamos entender. Não adianta eu dizer, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja adorar. E se nós, dentro do nosso lar, nós não estivermos em comunhão com os cônjuges, com a família, com os membros da família, e não tiver em comunhão com o Senhor, não adianta nós estarmos dentro da igreja desse jeito. Tem que ter a comunhão com Deus. Se nós vivemos em comunhão com Deus, quando nós chegamos na igreja, a presença de Deus ela é real na nossa vida. E era assim que o povo de Israel estava vivendo. Escassez espiritual. Hoje também nós estamos vivendo escassez espiritual. Mas o Senhor convida nesta hora a tirar os deuses estranhos do nosso coração e a priorizar a presença de Deus em nós. E nós viver uma vida de santidade na presença dEle. Ah, mas é porque eu sou pastor, irmã. Eu já faço muitos anos que estou na igreja. Mas o Senhor está te chamando também, meu irmão e minha irmã. Ai, eu sou pastora, mas eu já sou consagrada há muitos anos. Mas o Senhor também está te chamando nesta hora para fazer uma aliança com Ele, independente do qual é o exercício que você está fazendo na atualidade. Se você é pastor, se você é obreiro, se você é apóstolo, se você é discípulo, se você é diácono, o Senhor está te chamando. Ele está te chamando assim como Samuel chamou o povo. E ali o que o povo? O povo atenderam. O povo atenderam. E ali Samuel disse, pô, vamos embora lá para o monte, cidade. Um local congregado. Aí ele, versículo 5. Disse mais Samuel, congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Ele diz, vão lá para Mispá. Se vocês chegarem lá em jejum e em consagração, eu vou orar por vocês, para vocês voltarem à presença de Deus de novo. E aí, o que nós estamos vivendo hoje? Qual é o nosso papel hoje? Se nós for chamado para um determinado lugar, por exemplo, vigília. Se nós for chamado para uma vigília, quem vai para a vigília? Nós vamos sendo chamados para um ciclo de oração. Quem vai para o ciclo de oração, nós preferimos outras coisas materiais do que estar junto na igreja, no ciclo de oração, na vigília, no culto de oração, do que nós preferimos outra coisa do que estar lá. O Senhor está nos chamando. Estamos vivendo em crise? Estamos. O Senhor está nos chamando para sair dessa crise. Ele nos convoca. Deus está nos convocando para viver algo novo na presença dEle. O Senhor está nos convocando para nós colocar o nosso coração somente para servir a Ele. Porque o que o Senhor vai fazer com a gente não vai ser desse mundo, gente. Por isso é necessário nós preparar o coração. Comece agora a converter o teu coração, tirar tudo que atrapalha a sua vida, tudo que está aprisionando o teu coração do Senhor, a desculpa que você está tendo de não servir o Senhor, de não fazer a vontade de Deus. Tem algo para fazer, eu não vou fazer porque eu estou ocupado fazendo isso. Vamos ali, não vou porque eu estou ocupado. Irmão, vamos fazer uma campanha de oração. Vai 1, 2, 3 vezes, acabou, não vai mais, sabe o que é a prioridade? Acabamos a prioridade de estar na presença do Senhor. Nós estamos aqui numa campanha, eu estou numa campanha de oração de 21 segunda-feira, com 5 pessoas.
E eu disse no início, nós não podemos parar nenhuma segunda-feira. Vamos fechar as 21 segunda-feira. Qual é o propósito dessa oração pela nossa família? E a gente sabe que quando a gente se levanta em oração, gente, pela família, a gente vê nitidamente o Satanás se levantando. Porque quando você não ora pela sua família, quando você não paga o preço pela sua família, Satanás ele age secretamente sem você perceber, porque você está com os olhos vendados espiritualmente. Mas quando você desce na oração pela sua família, o que acontece? Satanás ele se revela e ele vai confrontar com você, mexendo nos seus entes queridos, para confrontar com você, para você parar aquela oração. Agora, a última segunda-feira que nós fizemos, ainda não encerrou ainda, agora que vai ser a 7ª segunda-feira. Na 6ª segunda-feira que nós estávamos, só estava eu e mais uma irmã. Os outros não vieram. O que é isso? Prioridades. Prioridade. Nós temos mais prioridade com as coisas materiais do que com as coisas espirituais. Temos que nos atentar para isso, gente. Gente, essa terra não é nossa. Aqui nós estamos só de passagem. A qualquer momento nós vamos ser arrebatados ou vamos morrer. Jesus vai nos tirar dessa terra. É tempo de despertar. É tempo de tirar os deuses estranhos do coração. É tempo de colocar prioridade em Deus na nossa vida. Para que a nossa vida se erga na presença do Senhor. Amém, gente? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo